Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e esse é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez nós estamos aqui com esta programação e quero que Deus fale bastante ao seu coração. Hoje nós vamos falar um pouquinho da história da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia que teve problemas, com ansiedade, entrou num quadro de depressão, A Carmen Lúcia enfrentou esse tipo de problemas que também alcançam aí milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. Eu nem sei te dizer ao certo quantas pessoas são afetadas em todo o mundo e piorou ainda mais depois da pandemia. Eu quero que você preste atenção na história da Carmen Lúcia e nós vamos falar um pouquinho mais ao decorrer do programa. Mas preste atenção, pois talvez você esteja vivendo o mesmo problema, esteja enfrentando uma situação parecida e não sabe como lidar com isso. Já procurou ajuda em todo lugar, mas infelizmente você tem enfrentado aí esse tipo de dificuldade. Preste atenção e vamos ver o que Deus fez na vida da Carmen Lúcia. Preste atenção. Início de 2006, eu trabalhava em 2 empregos. No Clínicas era de tarde, era UTI NEO, recém-nascido de alto risco, e ia para o Presidente Vargas de noite também para UTI NEO, recém-nascido de alto risco. Comecei a me sentir muito cansada, assim, sabe? Porque trabalhar de noite cansa muito, né? E eu cheguei em casa para dormir, depois do serviço de 12 horas, plantão. Tentei relaxar um pouco, tomar um banho e me deitar. Mas daí eu vi que eu não conseguia dormir, porque eu ficava muito agitada. E o meu coração começou a acelerar. Eu fiquei apavorada, né? Até minhas mãos começaram a tremer. Aí que eles me explicaram lá na emergência que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Olha aí, pessoal, viu? Então, a Carmen Lúcia, ela teve, começou a ter esses sintomas e foi diagnosticada com ansiedade. Nós tivemos até algum tempo, uma reportagem na nossa revista Show da Fé e falando sobre a ansiedade. Na verdade, nós já tivemos inúmeras reportagens, não só na Show da Fé, já vi inúmeras matérias falando que a ansiedade é um dos males do século. E como eu falei, depois da pandemia a coisa tornou-se pior. Nós vemos que os sintomas que a Carmen Lúcia ela começou a ter, o coração acelerando, algumas pessoas sentem falta de ar, algumas pessoas têm outros tipos de sintomas e, enfim, a pessoa não sabe o que fazer. Tem pessoas que eu já ouvi dizer que a pessoa ela está num lugar, ela sente vontade de sair correndo. Olha que coisa séria. Tudo por conta da ansiedade, tudo por conta desse mal. Eu quero aqui ouvir e ver, claro, uma reportagem que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Presta atenção comigo aqui no telão. É um estado de preocupação excessiva, medo, sensação de algo ruim, falta de controle de sentimentos e isso vira algo incontrolável. Insônia, dores no peito, náusea, vômitos, suor, nervosismo são alguns sintomas da ansiedade. Isolamento e solidão, baixa autoestima, emagrecimento, obesidade e vícios são algumas consequências que a psicopatologia pode causar. O transtorno de ansiedade não tem cura. Segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população mundial sofre com a doença, atingindo cerca de 720 milhões de pessoas. Há muitos anos atrás, eu atendi uma pessoa e, graças a Deus, essa pessoa está na presença de Deus até hoje, foi liberta, manteve sempre o acompanhamento médico, mas buscou ajuda em Deus, Deus a libertou. E eu lembro quando ela chegou na igreja, ela tomava remédios tão fortes que ela falava às vezes, é até chato falar, mas às vezes falando a saliva baba caía,
né? A pessoa com o remédio tão forte que ela tomava, mas graças a Deus, Deus a libertou. E olha, é muito sério isso. Eu quero aqui ouvir uma palavra, né, da doutora, e ela é psiquiatra, e eu gostaria que você prestasse atenção, né, o que significa isso, a ansiedade, né, quando a pessoa tem crises de ansiedade. Preste atenção aqui comigo. Ansiedade é um sentimento que a gente tem quando a gente se depara com situações ameaçadoras. Por exemplo, quando somos atacados por um animal feroz, por um bandido. São todas aquelas sensações que são geradas no nosso corpo com essa descarga de adrenalina. Nos transtornos de ansiedade, acontece essa descarga de adrenalina e todas essas sensações sem que realmente ocorra um estímulo, sem que haja um perigo real para que isso tudo aconteça. Bom, existem vários transtornos que são enquadrados nos transtornos de ansiedade. Por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, os transtornos de estresse pós-traumático, por exemplo, são síndromes, né, que são enquadradas nos transtornos ansiosos. Bom, na ansiedade generalizada, os sintomas mais comuns são ataques com taquicardia, falta de ar, dormência em algum dos membros e uma sensação de medo muito grande. A pessoa pode ter medo de morrer, medo de ser atacada, medo de ficar num local aberto, cheio de gente, que chama agorafobia. Isso são os sintomas mais comuns. O tratamento da ansiedade pode se fazer pela parte medicamentosa, com antidepressivos, com alguns calmantes, benzodiazepínicos, com psicoterapia, né? O tratamento medicamentoso associado à psicoterapia é o ideal, e também mudanças no estilo de vida, como por exemplo, redução do consumo de cafeína, refrigerantes com estimulantes, energéticos também. Também a tentativa de fazer mais atividade física, especialmente exercícios aeróbicos. Isso tudo, junto com o tratamento medicamentoso, sim, garante um sucesso aí no tratamento da doença. Mas a gravidade varia de acordo ao impacto na vida da pessoa. Pode ser tão grave que torne ela incapaz de trabalhar, incapaz de cuidar dos seus filhos, de seguir a vida adiante. Esse é o impacto principal da ansiedade na vida da pessoa. Sabe o que me chamou a atenção quando a doutora Caroline estava falando? Ela iniciou a sua fala falando que a ansiedade, né, ela traz uma reação como se a pessoa estivesse sendo atacada, né, por um animal feroz. É uma sensação de que a pessoa está correndo perigo. Mas isso me chamou a atenção, como se a pessoa estivesse sendo atacada. A sensação é como se ela estivesse sendo atacada por um animal feroz. A Bíblia está anos-luz à frente de tudo que nós conhecemos hoje. A Bíblia já falava sobre isso. Presta atenção aqui comigo, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, olha só, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O 9, ele vai falar um pouquinho, o qual resistir firmes na fé. Presta bastante atenção. Você viu aqui? O diabo, o vosso adversário, vive ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem identificar isso. Você só consegue identificar espiritualmente. A doutora falou, isso me chamou a atenção, porque é exatamente o que o diabo faz. O diabo faz com que a pessoa, ela tenha essa sensação, e de fato, um ataque espiritual, mas a pessoa é como se um animal feroz a estivesse atacando. Nós sabemos, até em Cristo Jesus, que o diabo, ele já foi vencido pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Mas as pessoas que não sabem, sentem esse pavor, sentem esse medo, porque a sensação é que estão sendo atacadas por um animal feroz. Então o diabo, ele trabalha em cima do medo. E a pessoa, a reação, ela vai ter medo diante daquilo que ela está
né, enfrentando. Olha que coisa séria. Muito, mas muito sério mesmo. Eu queria aqui agora ouvir um pouquinho mais da história da Carmen Lúcia. Presta atenção. Eu já percebia que ela não estava, alguma coisa estava acontecendo com ela. Nunca imaginava que chegaria uma crise tão profunda, né? Eu morava sozinha. Na época que me deu essa primeira crise, procurei um psiquiatra e comecei a fazer os tratamentos ali, de tomar remédios para dormir, que eu não conseguia dormir, eu tinha medo, a minha mente não parava, eu deitava e ficava assim querendo dormir, mas não conseguia. Aí eu me levantava e andava de um lado para o outro. À noite, quando ela ficava lá, só aí que a crise, né, ficava bem violenta, né? Foi um período bem longo que ela tomou essa medicação. Na época eu já tinha a nossa TV, já tinha assinado e não tinha ido para a igreja ainda. Conheci por acaso de estar assistindo na Band e peguei o missionário falando. Aí aquilo me interessou, né? Porque eu já conhecia o evangelho. Né? Olha aí, então a Carmen Lúcia começou a ter esse contato, né? Ela começou a ouvir, né, as mensagens do missionário R.R. Soares e isso começou a despertar algo dentro do coração dela. Eu queria aqui com você também assistir um pouquinho do Casos Curiosos. Depois nós voltamos. Em Casos Curiosos de hoje eu quero falar sobre as plataformas digitais de comunicação, WhatsApp, Telegram, Instagram. São tantos e facilitam tanto a nossa comunicação, a interação com as pessoas, mas você já observou como agora essas plataformas permitem você acelerar vídeos, áudios, ouvir tudo muito rápido? A questão é que especialistas apontam uma grande dificuldade que isso pode gerar na sociedade, promovendo a famosa ansiedade. Uma vez que tudo precisa ser tão rápido, não pode ocupar muito tempo, isso gera no ser humano uma necessidade de acelerar tudo na vida. A orientação deles é que evitemos ouvir áudios do WhatsApp, por exemplo, naquele 2 vezes, para que não acostumemos o nosso cérebro a tanta aceleração desnecessária. Curioso, não? Muito, mas muito curioso mesmo. Nós estamos vivendo, né, num tempo onde tudo é corrida. Tudo de fato é corrida. Você vai falar com alguém, a pessoa fala com você já andando, né? Ela fala com você já caminhando, porque ela não quer parar. Então, hoje em dia, né, tudo coopera, vamos dizer assim, para essa aceleração. Então, achei interessante, porque o Anderson comentou sobre o que os especialistas dizem que é para evitar, né? Esse tipo de coisa, para que o cérebro ele não venha se acostumar, né, com isso. Eu quero agora, nesse momento, ver o desenrolar da história da Carmen Lúcia e ver como Deus entrou ali na vida dela, a libertando, né, dessa ansiedade. Na verdade, dessas crises de ansiedade que ela tinha. Vamos ouvir aqui, né, o final dessa história. Preste atenção. Foi ali que ela começa, né, a ouvir o R. Soares e assistir as pregações e começa a se fortalecer espiritualmente também. Eu já tinha antes pensado em ir na igreja lá da sede, né, no centro, mas nunca ia, sempre tinha um problema, eu nunca conseguia ir. Eu decidi, eu vou ir. Aí comecei a ir e me converti, aceitei Jesus e me batizei. Eu assisti a pregação do Evangelho e orava junto com o missionário, assim, de noite, quando eu não conseguia dormir. Fui entendendo a palavra, né? Ouvindo os louvores. O Show da Fé é um canal de bênçãos na vida da nossa irmã. E após 7 anos tomando remédios para dormir e controlar as crises de ansiedade, Carmen finalmente sai do cativeiro para viver livre em Cristo Jesus. O médico dizia, não, tu vai ter que tomar a vida toda, esses remédios, né? Pela fé, né? Eu pensei, não, eu sirvo a Deus e tudo e não aceito esses remédios. Eu tomei a decisão de parar. Foi saindo, né? Esse pânico, esse medo. E até hoje não precisei mais tomar. Saiu tudo, não tenho mais ansiedade nem nada. Bem tranquila, eu durmo bem. Bah, muito bom. Bah,
Ai, que legal, muito legal mesmo. Olha o que Deus fez na vida da dona Carmen Lúcia, né? Ele a libertou completamente e, quando eu falo completamente, né? Ela não ficou dependente, né, do uso de remédios aí fortíssimos, né? Então, ela foi liberta aí por completo. Pessoal, eu quero fazer com vocês agora uma oração e quero pedir a Deus que Deus também faça uma obra na sua vida. Talvez você esteja passando pela mesma situação. A ansiedade, né? Essa aceleração das coisas, você vive muito preocupado. Presta bastante atenção. Na mesma carta, né, do apóstolo Pedro, no capítulo também, na mesma carta, capítulo 5, versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem o cuidado de vós. Eu quero, nesse momento, entregar a sua vida nas mãos dele, para que ele cuide de você. Você permite? Se você ainda não pegou o seu copo com água, pegue. Se você não tem como pegar agora, você vai levantar suas mãos. Eu quero fazer essa oração com você em nome de Jesus. O meu já está aqui, ok? Querido e poderoso Deus, eu quero orar junto com esta pessoa agora, pedindo ao Senhor que o Senhor venha libertá-la, meu Deus, de toda ansiedade, toda preocupação, meu Deus, de tudo aquilo que faz com que, meu Deus, esta pessoa, ela hoje se preocupe de algo que ainda nem aconteceu, e em muitos casos nem vai acontecer, mas ela já está se preocupando, é uma ansiedade tão grande. E isso, meu Pai, faz com que ela adoeça, com que ela adoeça emocionalmente, meu Deus, mentalmente. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, liberte essa pessoa desse mal. Não só essa que tem enfrentado problemas, meu Deus, com ansiedade, mas muitos outros problemas, meu Deus, na mente, meu Deus, que tem afetado muitas pessoas. Meu Deus, liberta. Eu oro, pedindo ao Senhor que o Senhor coloque o teu poder sobre essa água e que, ao participarmos, meu Deus, que possamos ver um milagre do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus. Pessoal, eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio Comprido. E temos cultos todos os dias. Segunda, quarta, sexta e domingo. Segunda, quarta e sexta, 8, 15 e 19. E no domingo, às 8 e também às 18 horas. Pessoal, nós vamos ficando por aqui e eu quero deixar aqui uma canção com Eliezer de Tarsis e que você possa ser muito abençoado. Um grande abraço e até mais. Tá difícil, eu sei, e parece que você não vai suportar. As lágrimas escorrem, o seu coração se aperta e a pergunta é: o que eu vou fazer? Mas eu conheço um Deus que muda todo o cenário da sua história e que é poderoso e permanece o mesmo, e Ele está pronto para te responder. Dobra o teu joelho, abre a tua boca e clama que Ele te ouve. Ele te entende mesmo quando não há